Graça e paz, meu amado e querido irmão. Gratidão damos a Deus por viver mais um dia e Ele, é claro, a gente entregar completamente nas mãos do Senhor, que é o nosso grande provedor, nosso Pai, nosso sustentador, e é aquele que anima as nossas vidas e nos dá a esperança, ou nos dá a certeza, a confiança de um amanhã, de um dia, de uma eternidade promissora, louvando e adorando o seu nome, o nome de Cristo Jesus. Amém? Seguimos hoje, dia 24 de março, ou 24 de maio de 2025. Esses bugs acontecem, tá, irmãos? Nas nossas meditações no livro de Jó. Hoje o capítulo é o 31. E a gente vai buscar o versículo 6, que é um versículo que está na Bíblia entre parênteses, né? Indicando ali claramente um acréscimo, uma explicação, ou algo que não necessariamente estaria nos originais, mas que serviria como uma referência de uma explicação do que está acontecendo. Jó, diante de todos aqueles embates que ele vinha passando. Então, o capítulo 31, versículo 6, traz o seguinte: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. O contexto traz aqui um homem chamado Jó, que está passando por um sofrimento muito grande. Eu não tenho nem menção, não tenho nem como mensurar, na verdade, o sofrimento de Jó. Mas Jó está passando por uma das maiores provas que um homem já passou sobre a face da terra. E permanece justo, permanece temente ao Senhor, permanece fiel, permanece caminhando nos seus caminhos, mesmo que angustiado. Mas permanece ali, ele manifesta sempre um ímpeto, um desejo de compreender por qual motivo ele sofre aquele açoite. E durante toda a caminhada desses nossos devocionais, aí eu retomo aquela velha frase: os irmãos têm acompanhado nossos devocionais? Você acompanhou o nosso devocional de ontem, por exemplo? Não, né? Não tem problema não. Lá no devocional de ontem, Jó, ele fazia uma descrição sobre a sua situação miserável, a sua situação de necessidade, um flagelado, de alguém que, talvez, aos olhos de Deus, talvez naquela percepção momentânea, não tivesse tanto valor para o Senhor. Talvez. Dentro daquilo que ele vai discorrer ao longo dos capítulos. E mesmo assim, ele trazia ali que toda aquela angústia era um resultado para ele não esperado, já que ele sempre procurou o bem, e ele procurou sempre se afastar do mal. E nesse capítulo aqui, especificamente hoje, Jó se coloca agora numa posição, não diria de arrogância, mas de uma posição que talvez muitos de nós, na nossa caminhada cristã, não temos. Ele se encontra seguro de quem ele é, seguro daquilo que ele fez, seguro da obra que ele praticava, seguro dos ensinos que ele ensinava, seguro do testemunho real e sincero diante dos homens, diante de todas as situações da vida que ele foi sujeitado das provas, das provas que fizeram com que ele fosse instrumento, ou fosse conceituado pelo Cristo como um homem justo e reto e temente ao Senhor. Jó, na sua caminhada cristã, ele não tinha dúvida. Quando eu falo uma caminhada cristã, não que o aspecto cristão aqui, né, dentro do que a gente conhece do cristianismo, fosse o foco lá. Não é esse. Mas para que a gente possa ter como referência de uma caminhada cristã, de uma caminhada que é caminhar sobre a obediência, sobre o nascer de novo do Cristo Jesus, sobre alguém que conhece, sobre alguém que tem intimidade com Deus. E Jó aqui, ele diz assim: não, já que eu já falei tanto, já que eu argumentei tanto, já que eu tentei fazer com que todos aqui compreendessem, inclusive o meu próprio Senhor, para que ele pudesse se apresentar, para que ele pudesse me dar a explicação que eu preciso, para que eu possa descansar, e eu ainda estou aqui em angústia, Jó agora tem a ousadia de dizer de perante todos que ele poderia ser pesado numa balança. E se essa balança fosse uma balança de justos, ele passaria pela prova. Nós poderíamos, por exemplo, fazer uma referência ao que está lá no capítulo 11, versículo 6 de Provérbios, que diz assim: a justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Jó não tem medo de utilizar essa balança, que é a balança do Senhor, que é a balança da justiça. Porque Jó, no transcorrer que ele fala aqui, ele vai colocando várias situações e diz assim: olha, se eu fiz isso, então eu mereço tal açoite. Se eu agir dessa forma, se eu transgredir, eu mereço ser angustiado. Ele diz assim: se eu desprezei o direito do meu servo, ele diz assim, ele quando fosse inquirido pelo Senhor, ele não teria o que responder. Se ele reteve os pobres, se ele se reteve, ou seja, de não cuidar, de não ajudar os necessitados, ele fez com que os olhos da viúva se desvalecessem. Ele também merecia as angústias que vivia. Ele diz: se o coração dele se deixou seduzir por uma mulher alheia, ou se ele andava rondando a porta dos próximos, conforme está no seu próximo, conforme está escrito nesse próprio capítulo, no versículo 9, ele diz assim, que outros homens pudessem se encurvar, ou seja, se deitar sobre a mulher dele. Jó tem certeza que não há fato, que não há situações em que a sua natureza, em que o seu querer, em que o seu esforço
não fosse para buscar servir o Senhor de uma forma digna, sincera, verdadeira. Jó era um homem que se apresentava diante do Senhor em sinceridade. E aí eu me pergunto, eu como cristão, e você deveria se perguntar também, você tem essa mesma condição de dizer, Senhor, me pesa em tua balança, ou me julga a minha causa entre a minha posição e o do meu agressor, para ver se há iniquidade, para ver quem tem a razão, ou para ver se eu vou ser pesado como transgressor. Jó tem a certeza que não será pesado como transgressor. Jó quer que a balança do Senhor venha sobre ele. Porque Jó sabe que os homens, que são seus amigos, estão lhe pesando por meio de balanças que não são da justiça. Quando nós vamos lá em Miqueias capítulo 6, versículos 11, ele diz assim, como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Jó está cansado de ser pesado pelos seus amigos. E ele não quer que aquele sentimento de pesar, que ele olhe para os seus amigos com desprezo. Ele não quer olhar para os seus amigos com uma posição de inimigos. Jó carece que a balança do Senhor seja a balança verdadeiramente a balança que é utilizada. No mesmo capítulo 11 de Provérbios, versículo 1, nós teríamos que balança sobre balança, diz assim, balança enganosas é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Jó quer se deliciar no prazer do Senhor, quer se deliciar no prazer da balança da justiça. Jó não quer mais aquela balança que os homens estão utilizando lá em Miqueias e em diversas outras partes do texto bíblico. Ele só quer ser pesado as suas ações pelo próprio Senhor. Jó já está sem força de argumentar. Seus amigos já silenciaram e ele precisa descansar em silêncio. Ele precisa acalmar e tranquilizar sua alma. Jó pede socorro. Jó quer urgentemente, diligentemente que o Senhor se apresente com sua balança e coloque toda a sua vida, tudo aquilo que ele fez. Se ele fez de uma forma errada, que a própria justiça do Senhor, de fato, caia sobre ele e que talvez lhe tire até logo a própria vida. Mas Jó já não aguenta continuar aquele sofrimento sem entendimento, sem a paz no seu coração. Lembrai-vos que temos um capítulo que nós vimos lá atrás, em que Jó dizia que se o Senhor lhe trouxesse essas palavras, ele entenderia. Esse entendimento a gente encontra lá no capítulo 23 de Jó, entre os versículos 4 e 5. Mais especificamente no versículo 5, ele diz assim, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. É com esse sentimento, é com essa ansiedade, é com essa esperança que Jó quer ser pesado urgentemente na balança do Senhor. Tá certo? Você está pronto para ser pesado na balança do Senhor? Reflita sobre a sua vida. Certamente, se você ainda não encontrou, ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda não reconheceu a autoridade dele sobre a sua vida, ainda não está submisso aos mandamentos, à obediência a Cristo Jesus, certamente é bom que você ainda não se sujeite à balança do Senhor. Mas tenha a certeza que você, querendo ou não querendo, chegará o momento de você ser pesado. E você poderá ter o prazer de ser aprovado ou o desprazer de não ser aprovado. Fica a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar e alcançar a tua família e que a gente possa conhecer a paz do Senhor em nossos dias. Que Deus nos cuide, meu irmão.